vamos dar início à nossa primeira palestra do dia, com o tema Cotas Raciais em Concursos Públicos entre Pretos e Pardos. Professor Nelson Fernandes Inocêncio, professor do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. As cotas estabelecidas por lei foram reconhecidas como constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. Por conta da falta de regulamentação e fiscalização, órgãos e candidatos encontraram brechas para burlar a lei. Devido a tal situação, movimentos que apoiam a causa têm levantado discussões sobre o que deveria ser feito para que a norma fosse realmente aplicada. Para discorrer sobre o assunto, convidamos o professor Nelson Fernandes Inocêncio, do Departamento de Artes Visuais da Universidade de Brasília. Bom dia, colegas. Desculpem-me pelo atraso, mas foi por uma causa justa, não posso nem reclamar, né? O trânsito está inviável em função das manifestações de hoje. Eu vim com meu primo, nós estamos na rua tentando chegar aqui desde 7h30 e não foi possível chegar antes, e eu peço desculpas, mas, enfim, vocês sabem da conjuntura política que nós estamos vivendo o trânsito, em função disso, o trânsito ficou inviável, eu não pude chegar mais cedo, né? Quero agradecer o convite formulado a mim pelos colegas que estavam em Brasília no fórum sobre funcionalismo público, sobre concursos públicos nacionais, e nós nos encontramos lá, conversamos um pouco, eu participei daquele evento em Brasília, e, na verdade, esse encontro é o desdobramento, né, daquela nossa primeira conversa sobre a questão dos concursos. Vocês podem achar estranho o professor do Instituto de Artes, né, estar trabalhando essas questões. Acontece que eu também sou da Universidade de Brasília, vinculado ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, né, que é um núcleo que completou 30 anos de existência, e eu fui coordenador do NEAB, do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade de Brasília, por cerca de 13 anos. Então, eu trabalho há muito tempo com a temática, com o assunto, relações raciais. E é do conhecimento de vocês também que a Universidade de Brasília foi a primeira universidade federal a desenvolver, quer dizer, a discutir e implementar uma política de acesso ao ensino superior da população negra desde 2004, quer dizer, o nosso Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, os Conselhos Superiores, aprovou em 2003 e foi implementado em 2004 o nosso sistema de cotas raciais nos vestibulares. Quer dizer, a UERJ foi a primeira instituição de ensino superior pública a implementar a política por conta de uma lei estadual, né? Então, em função da lei, a UERJ adotou a política de cotas no seu vestibular. E, no caso específico da Universidade de Brasília, como eu disse, a primeira federal, a gente começou implementando a política. Nós tivemos, nas primeiras edições dos vestibulares, nós tivemos a adoção de um mecanismo que depois foi constatado que não era mais adequado, né? Utilizamos fotografias para... ainda numa época que ainda se corria muito o risco do Photoshop, né? Mas você tinha... na verdade, a resolução das imagens, das fotos, não era uma resolução, não eram fotos muito adequadas, não eram efetivamente... Então, a gente tinha problemas, a gente teve problemas. Muitas vezes, quando o candidato tinha a sua candidatura, havia um indeferimento, né, do seu pedido pelo sistema de cotas, a gente pedia que o candidato se apresentasse. Então, aí tinha uma banca para... Mas era só nos casos de indeferimento. Bom, isso acabou resultando num problema que ficou conhecido mediaticamente, né, a grande imprensa, sobretudo a revista Veja, fez uma matéria sobre irmãos gêmeos, né? Não sei se vocês lembram disso, né? E eu acho curioso porque, na época, um dos irmãos falou para uma emissora lá da Universidade de Brasília, né, sobre uma emissora, falou para a Globo, né? Falou para a Globo lá, a Globo DF, né, que, olha, eles são frutos de uma relação, de um casamento interracial. E aí o rapaz fala assim, olha,
O meu irmão puxou mais para minha mãe. Nós somos gêmeos, mas meu irmão puxou mais para minha mãe. Eu puxei mais para o meu pai, que é negro. Isso para mim era tudo que eu precisava ouvir naquele momento, era tudo que me bastava. Mas aí essa fala dele foi ao ar uma vez e depois não foi ao ar nunca mais, porque é exatamente o que a gente precisava para subsidiar, para fortalecer o argumento que a gente tem adotado nessas seleções, né? Então eu sei que existem várias dúvidas, vários questionamentos. Vocês nas suas universidades também devem estar enfrentando algumas dificuldades, né? Mas a gente precisa também tomar cuidado com os desserviços, né? com as falas que procuram desqualificar o sistema de cotas raciais, porque a nossa experiência, né, mostra que, em primeiro lugar, a gente tem que entender o seguinte: nós não estamos falando, para quem não é da área de humanas, né, ciências sociais e tudo, é importante entender que essas políticas, elas não se baseiam no critério, né, a gente não está falando do século XIX, né, do racismo científico, né, daquelas teses racialistas que foram desenvolvidas, né, com base em suposições genéticas que se acreditavam científicas, né? Então essas argumentações, aquelas argumentações lombrosianas, o pensamento de Gobineau, tudo isso não nos diz respeito. A gente não está trabalhando com uma dimensão racial pautada no racialismo do século XIX. Isso não existe, isso em hipótese alguma. Nesse sentido, também é importante que se entenda que a discussão hoje, a discussão contemporânea sobre raça, racismo, é uma discussão que se baseia não numa construção genética, mas a discussão se baseia exatamente naquilo que é peculiar ao racismo brasileiro. Se vocês pegarem os textos de alguns da sociologia, da Escola Paulista de Sociologia do Brasil, dos anos 50, sobretudo a partir do projeto Unesco, né, que foi um projeto do qual participou Florestan Fernandes e outros sociólogos, vocês vão ver que a ideia de raça, né, tem um texto do Horaci Nogueira, um sociólogo famoso. Horaci Nogueira escreveu um livro que é conhecido, talvez um clássico da sociologia brasileira, chamado Tanto Preto Quanto Branco, né? E nesse livro tem um capítulo chamado Preconceito de Marca, Preconceito de Origem. Ora, qual é o argumento de Horaci Nogueira nesse livro, que é um argumento que me parece plausível? A construção do racismo no Brasil, ela não se pauta na origem. Não se pauta na origem. Ela se pauta na marca. O que é a marca? A marca é o fenótipo, né? Quer dizer, e a questão isso. Esse é um texto que já tem décadas de existência, né? E ele fomentou outras produções teóricas a respeito disso. Então, a questão básica nossa é tentar entender como essa construção se dá. Eu já, pensando, refletindo sobre essas questões do acesso da população negra, tudo, eu tenho pensado muito essa questão, sobretudo no sentido de entender algo que parece difícil, mas, enfim, a gente precisa perceber que, no caso da formação da sociedade brasileira, com a sua mestiçagem, né, histórica, todo mundo sabe, né, um processo que inclusive ele se dá, né, ele acontece a partir da violência sexual contra mulheres indígenas, contra mulheres negras, tudo nós sabemos disso, mas a mestiçagem se tornou um fenômeno na cultura, na formação da sociedade brasileira, né? E essa mestiçagem nos leva nos coloca alguns desafios, com certeza, seguramente nos coloca alguns desafios. O principal deles, talvez um dos principais, eu acredito, é entender que você tem, seguramente, compreender que toda pessoa negra é uma afrodescendente. Acho que não tem dúvida quanto a isso. Agora, nem todo afrodescendente será negro. Porque você pode pegar uma pessoa aqui, né, qualquer uma daqui, você vai ver a árvore genealógica dessa pessoa, você vai ver lá que vai aparecer. Muito provavelmente vai aparecer um antepassado ou uma antepassada, né? Então, se ela tem uma antepassada negra ou um antepassado negro, ela é afrodescendente. Mas e o seu fenótipo, né? Quer dizer, o seu fenótipo é um fenótipo que é alvo de constrangimento, né? Quer dizer, ou seja, em função do seu fenótipo, essa pessoa sofre discriminação racial. Essa é a grande questão. Então, a raça hoje passou a ser muito mais uma construção sociológica, política, não é?
Ou seja, a maneira como as pessoas são tratadas em função de suas aparências, né? Se as pessoas em seus corpos, né, elas têm elementos, né, têm marcadores que chamam a atenção para a sua africanidade, e isso de alguma forma é motivo para determinadas limitações ao longo de suas vidas, a determinados constrangimentos, é dessa forma que a gente trabalha, então. Quer dizer, se é o fenótipo que serve para excluir, é esse fenótipo que nós usaremos para a inclusão. O critério básico é esse, né? Então, eu acho que essa é uma questão básica que a gente precisa entender. Quando a gente está falando dessas políticas de acesso, a gente está falando de tudo isso. A gente está falando também de que as pessoas podem, por exemplo, famílias interraciais. Nós conhecemos várias famílias interraciais, não é isso? Negros, brancos, indígenas negros. Então, agora, o que a gente precisa entender? Que num casamento interracial, por exemplo, os filhos podem ter diferentes características. Eu tive que dar um parecer ontem sobre o caso de uma moça que foi aprovada num concurso, né, e a irmã não foi, né? Aí eu olho a foto das duas, elas são parecidas, mas a irmã que foi aprovada, ela tem um fenótipo que efetivamente está dentro do que os editais pedem, do que os editais estão solicitando. A outra não chega tão perto, entendeu? Percebe? Então, e aí o argumento é explicar que não é necessariamente porque uma irmã entrou que a outra teria que entrar, que essa seria a condição. É difícil, é complicado, eu sei que é complicado, mas a gente precisa, exatamente por isso que as bancas de verificação, as comissões de verificação, são constituídas de pessoas que vêm estudando relações raciais há décadas. Nós não somos diletantes nesse processo, não há nenhum diletantismo nessa coisa. Na verdade, a gente faz isso com muita responsabilidade, tá certo? As comissões são compostas por professores e professoras, ou então pesquisadores e pesquisadoras, gestores públicos que trabalham com a questão racial, né? E que sabem exatamente qual é o leque de possibilidades que a gente tem para incluir e também para excluir, não é? Então, eu acho que é importante que se entenda isso. É um trabalho que exige muita sensibilidade, muita atenção, muito cuidado, muito zelo, mas a gente tem feito o trabalho há muito tempo, né? Há muito tempo. Como eu disse para vocês, depois que a reitoria da UNB, não só a reitoria, mas em diálogo com as pessoas, com as comissões que trabalhavam, nós constatamos que o critério foto não era o mais adequado. Passamos a trabalhar então com a produção de audiovisuais, né? Quer dizer, todos os candidatos seriam entrevistados, todos aqueles que se predispunham a entrar pelo sistema de cotas, e a banca entrevistava a pessoa e tinha como registro o audiovisual para dirimir dúvidas, para acabar com qualquer questão referente a... Entendeu? Então, e aí o que acontece? A gente hoje, por exemplo, existe uma demanda que extrapola, né? Assim, hoje em dia, por exemplo, a gente começou com vestibular e depois veio a lei que aprova a adoção de cotas nos concursos públicos para cargos, né? Para cargos públicos. Então, o que acontece? Nós estamos nesse processo, que na verdade foi um processo abortado. Eu entendo assim. Quando surge a lei do MEC, que primeiro, esse é o meu posicionamento que eu compartilho com outros pares. Na medida em que a lei do MEC da escola pública subordina a questão racial à questão da escola pública, é aquela velha história de subordinar a questão racial à questão econômica. A questão racial não está subordinada à questão econômica, ela é autônoma, né? O racismo ele tem a sua autonomia, como a questão de classe tem sua autonomia, entendeu? E há muitas vezes que existem convergências, cruzamentos entre a questão de classe e a questão racial. Por que eu estou dizendo isso? Porque senão a gente parte do pressuposto que as famílias negras de classe média, elas não sofrem tensão racial porque elas são de classe média. Isso é um ledo engano, isso é horrível, eu sou a prova disso. Eu sempre fui classe média e isso não me livrou, né? Como não livrou nenhuma família negra de classe média de constrangimentos e de situações limites, né? Então, esse para mim foi o primeiro erro da lei do MEC, porque vocês sabem que tem a política, você tem que ter estudado os 3 anos do ensino médio na escola pública, né?
E aí tem os PPIs, pretos, pardos e indígenas, que aí ficam ali, mas ele tem que ter estudado na escola pública. Olha, quem garante que os adolescentes negros que estudaram na escola privada não passaram por situações de tensão, constrangimento, humilhação, né? Porque você tem que entender a política pelo que o racismo representa. Se você não perceber o que é o racismo e a sua autonomia, a sua independência, você não vai entender a necessidade da política. Quando a UNB adotou a política em 2004, ela não estabelecia critério econômico. Se a pessoa tem um fenótipo negro, ela entra. Porque você tem que mudar a paisagem dos campi. Né? Você tem que mudar as paisagens dos campi. Tem que mudar. Os campi das universidades brasileiras, eles têm que, de alguma forma, começar a dar evidência dessa diversidade que somos, né? Que é a sociedade brasileira. Então, vocês percebem que há um problema sério já na formulação da lei, embora a lei tenha o apoio da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial e tudo. Para mim, este é um problema grave, eu considero, porque, na verdade, né, questão de gênero não está subordinada à questão econômica, a questão racial não está subordinada à questão econômica, as questões elas têm as suas independências, a gente precisa entender isso, porque senão a gente entra num determinismo de classe, tudo é subordinado à classe. Né? Isso é o discurso da velha esquerda. Né? Eu acho que a gente pensar contemporaneamente essas questões, a gente precisa tomar cuidado com isso que eu chamo de determinismo de classe. Né? Ou seja, tudo está subordinado à classe. Não é bem assim, as coisas não são necessariamente assim. Né? A gente sabe disso. Então, esse aspecto eu acho que é problemático. E o outro aspecto que também é extremamente problemático, que está no texto da lei, é o da autodeclaração como um único argumento para permitir o acesso da pessoa. Autodeclarar, qualquer um pode se autodeclarar. Agora, num país onde a gente sabe que a possibilidade de burlar leis é explícita, né, que a gente sabe, inclusive, lamentavelmente isso faz parte da cultura brasileira, né? Tem gente que briga comigo quando eu digo isso, mas olha, cultura é cultura. Cultura tem aspectos positivos e negativos em qualquer lugar. Né? Não existe a cultura dessa forma redonda, inteira que a gente quer, que a gente imagina. Né? Quando a gente reflete, quando a gente pensa culturas, a gente vai entender que as culturas têm aspectos bacanas, legais, e outros que não são tão bacanas assim. Entendeu? Então, quando eu digo que faz parte da cultura brasileira, não estou dizendo que todo mundo pratica, que todo mundo adota esse comportamento de querer burlar leis, mas que a burla, né, a tentativa de burlar leis, é algo que se tornou presente, algo que faz parte das nossas relações. Né, que faz parte das nossas relações. É isso que eu estou dizendo. Então, a gente, autodeclaração, a pessoa pode se autodeclarar, não tem problema. Agora a gente tem que verificar, a gente precisa verificar. Tanto isso se tornou algo preemente, algo tão necessário, algo tão urgente, que o Ministério do Planejamento criou uma orientação normativa nos concursos públicos. Né? O Ministério do Planejamento entendeu que tem que ter uma comissão de verificação. Por quê? Porque nós tivemos vários problemas. No Ministério das Relações Exteriores, por exemplo, na formação do corpo diplomático, pessoas alvíssimas se autodeclarando negras e tudo bem. Mas não está tudo bem, porque isso compromete a política. Percebe? Eu já tive aqui, inclusive, aqui no Rio, discutindo em outros momentos, conversando com colegas de outras instituições, e colegas que acham que a autodeclaração é suficiente. Bom, eu estou no processo há quase 14 anos. Né? E eu posso dizer para vocês, seguramente, se nós não tivermos uma comissão, as comissões de verificação, nós estamos, na verdade, sendo irresponsáveis com a política. Porque a gente também tem que pensar a política pública, a gente tem que ter o controle social, a gente tem que ter o acompanhamento da política pública para saber, inclusive, se nós estamos logrando êxito. Porque não adianta você dizer, o Federal Fluminense tem a política, tá, e daí? Qual foi o alcance? Né? Ela chegou nos 20%, por exemplo, como era o piso, porque 20% de negros no corpo discente, na verdade não é teto, é piso. A gente está pensando como ponto de partida, não como ponto de chegada. Tá certo? Mas a gente constata isso, quer dizer, porque tem pessoas que se autodeclaram negros e depois não vão precisar mais dizer mais nada, porque a cota é por acesso. Na permanência, ninguém precisa dizer nada. Na conclusão de graduação, a pessoa não precisa dizer nada, ela precisa dizer alguma coisa? Não, está tudo bem, está tudo certo. Entendeu? Então está havendo um vício, um erro, um equívoco que que é resultado também muito por conta dessa aplicação da lei, porque o MEC exigiu que a autodeclaração fosse o único critério para permitir que a pessoa concorresse pelo sistema de cotas. Isso está criando um problema seríssimo.
Nós temos discutido isso no âmbito dos núcleos de estudos afro-brasileiros, do consórcio dos NEABs, dos núcleos de estudos afro-brasileiros. Nós temos discutido isso no âmbito da BPN, que é a Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, né, do qual eu e o professor Lucimar e o companheiro aqui fazemos parte, né? Entendeu? Então, nós estamos muito preocupados com essa questão, né? A Universidade de Brasília, por exemplo, a gente vive uma situação paradoxal. Por quê? Porque a Universidade de Brasília tem uma grande... Na verdade, essa entidade já é mais independente hoje, que é o SEBRASP, né, que seria uma espécie de CESGRAN Rio, né? Assim, o SEBRASP aplica concursos, ele era vinculado à universidade, hoje ele está dentro do campus, mas ele tem já uma certa autonomia. Só que acontece que o SEBRASP aplica provas para os concursos para cargos públicos e aplica o vestibular. Olha que coisa mais absurda. Para dentro da universidade, a gente não pode ter banca de seleção, porque o MEC exige que não tenha banca de seleção. Agora, para os concursos para cargos públicos, nós temos bancas, né? Eu tenho trabalhado em vários concursos, né? Então, isso eu estive em Pernambuco agora no concurso do TRE, né? Enfim. Agora, isso nos dá uma sensação muito ruim, de impotência diante dessa questão, não é? Eu costumo dizer o seguinte: quando em 2012 a Suprema Corte aprovou que as cotas nas universidades eram legítimas, tem o parecer do ministro Ricardo Lewandowski sobre essa questão. E o parecer do ministro Ricardo Lewandowski diz que as instituições deverão adotar, de acordo com as suas necessidades, os mecanismos que acharem viáveis para a aplicação das políticas, né? Bom, este é o parecer da Suprema Corte. E aí eu não sei, quer dizer, tem a questão mesmo de hierárquica, eu não sei como é que as coisas funcionam, porque a lei do MEC parece que se sobrepõe a um texto que foi redigido por um ministro do STF. Então, é muito complicado isso. Acho que acho que a sociedade civil, os movimentos sociais precisam resgatar esse debate, porque, veja, a lei de cotas, ela tem um tempo de vigência. E nós estamos perdendo tempo com isso, porque enquanto se nós não tivermos uma atitude em relação a essa questão, as pessoas vão continuar entrando, sejam elas negras, brancas, elas vão continuar entrando na universidade usando esse mecanismo. Eu digo que sou negro e está tudo certo. Não foi para isso que a política foi instituída. A política não foi instituída com esse objetivo, senão não precisava nem instituir, não é verdade? Como dizem algumas companheiras e alguns companheiros, a afrodescendente é o mundo, né? Se você considerar aquelas teses, né, da Etiópia, né, do primeiro sapiens que saiu para lá e de lá e foi habitar o mundo, né, nessa história do nomadismo, né? Então, né, o mundo todo é afro-brasileiro, é africano, né? O mundo todo é afrodescendente. Não é isso, né? Eu acho que o intuito não é esse. Eu acho que o intuito é exatamente de tentar flexibilizar, o intuito é de tentar, ainda que de uma perspectiva simbólica, trazer uma presença negra mais substantiva para a universidade, né? Que hoje a gente já está discutindo, inclusive, no âmbito da pós-graduação. A Federal de Goiás, a UFG, numa reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, radicalizou, né? Decidiu cotas para toda a pós-graduação, programas, todos os PPGs, mestrados e doutorados, tá certo? A UFG, ela hoje funciona dessa forma, de todos os departamentos, institutos, faculdades, né? Algumas instituições estão trabalhando mais por unidades. A UNB, por exemplo, o ICS, que é o Instituto de Ciências Sociais, Antropologia e Sociologia, adotou cotas no seu PPG. O direito, pasme, o direito que é tão difícil às vezes, muitas vezes difícil de se chegar, né, nas faculdades de direito, o direito tem cotas para mestrado e doutorado. Tem outros departamentos que estão adotando políticas. Hoje, na UNB, só são uns 4 a 5 departamentos. Em outras instituições também está acontecendo, mas é algo muito paulatino, né? Algo assim, vai acontecendo paulatinamente, ainda não temos, né? E tem a discussão, a UNB teve o primeiro concurso para docência. O primeiro concurso para docência no direito, tinham 3 vagas. E uma vaga foi para um possível professor ou professora
usando o critério de cotas no acesso. Entendeu? Então, nas universidades, a gente tem tido essas questões. No começo, nós éramos poucos, né? Eram bem poucas instituições, então a gente fazia reuniões. Teve um fórum em São Paulo, por exemplo, que eu participei, que foram 10 universidades que já tinham um sistema de cotas raciais. E aí a gente tem feito temos tentado fazer essas parcerias com outras instituições, né? Eu confesso também que isso vai muito de cada gestão. Por exemplo, a gestão da UNB que bancou as cotas foi a gestão do professor Timothy Mulholland, que foi na gestão dele que as cotas tiveram aprovação. Eu acho que nem depois dele, quer dizer, o professor Timothy teve seus problemas lá, vocês sabem, foi exonerado, essa coisa toda. Enfim, essas questões da gestão pública, que todos nós sabemos como é problemática. Mas eu estou falando nesse aspecto, especificamente nesse aspecto das políticas de acesso, né? Nós não tivemos muitos reitores que se colocavam à frente, no front, né? Para dizer, não, nós somos os caras e nós vamos garantir isso, nós vamos garantir essa política. Entendeu? Então, nós temos ainda, tem o CRUB, né, o Conselho de Reitores e tudo. Eu não sei como é que está essa discussão no âmbito, né, das reitorias, nas instituições federais e estaduais de ensino, nos Cefetes, por exemplo. Eu não sei como é que está isso na cúpula. Lá em cima eu não sei como é que está. Eu sei que a gente tem feito nosso trabalho. Porque nós, quer dizer, os NEABs que existem, nos IEFs, nas estaduais, nas federais, né, os núcleos de estudos afro-brasileiros têm sido aquele provocador, né, que fica ali, ó, dizendo, olha, é preciso atentar para isso, é preciso atentar para tudo. Tá certo? Eu não quero me estender muito, porque eu quero ouvi-los também. A gente aqui, lá em Brasília, uma vez o Ministério Público foi questionar o UNB, o que a UNB estava fazendo, por exemplo, para tentar atender as demandas referentes à Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Depois, em 2008, veio a 11.645, que torna obrigatório, amplia a 10.639, inserindo também conteúdos obrigatórios sobre história e culturas ameríndias, né, nas instituições. Isso não é uma coisa somente para as pessoas de áreas sociais, da área de humanas. Isso teriam que ser disciplinas de serviço. Como são as disciplinas de serviço, nós sabemos. Por exemplo, introdução à sociologia. É uma disciplina que muita gente tem que fazer. A introdução à sociologia não é só para aluno de sociologia, é para muitos alunos, né? Porque o aluno precisa ter um entendimento da formação da sociedade brasileira. Então a ideia era de que disciplinas com esses teores fossem disciplinas de serviço, ou seja, para toda a comunidade, né? Para todo o corpo discente, de modo que eles pudessem ter algum entendimento sobre esses conteúdos, né? Sobre esses conteúdos. Então, o Ministério Público questionou a UNB, nas licenciaturas, no âmbito das licenciaturas, como é que estava a história, né, da qualificação, quer dizer, o licenciado, né, nas diversas áreas, os licenciados, eles estavam aptos a trabalhar com esses conteúdos? A gente sabe que não. A gente sabe que não, porque os currículos também não estão dando conta disso. Os nossos currículos ainda são muito eurocêntricos, então tem toda uma dificuldade. Percebe? Então, eu só estou explicando isso porque é um complexo. Você tem a questão do acesso, da permanência, da conclusão, e você tem a questão também do que você vai trabalhar com esse novo público que está chegando. Na UNB, por exemplo, não sei se aqui em Niterói vocês têm, talvez não, porque Niterói é bem urbano, né? Mas lá a gente tem área rural, a gente tem um entorno rural de Brasília, e a gente tem a educação do campo. Eu fui falar para uma turma que era 70% de quilombolas. Né? Eu fiquei assim, perplexo, eu fiquei surpreso, assim, cara, que coisa incrível. Eu falando para uma turma de gente quilombola, negros, que são das comunidades negras próximas a Brasília e tudo. Então, a gente tem que saber o que a gente vai discutir com esse público. Quais são os saberes? Quais são os teores? Quais são os conhecimentos que a gente vai partilhar? Não é? Então, tudo isso faz parte dos nossos interesses. Percebe? Essas questões, então, referentes ao acesso, eu continuo dizendo, nós estamos numa encruzilhada, nós estamos numa situação muito, muito delicada. Né? Não só por conta desse aspecto, os problemas que eu apresentei em relação à lei, quer dizer, eu, como ativista também do movimento negro, eu entendo que não há como você subordinar. Eu acho que você pode fazer interfaces, e deve fazer interfaces, entre a questão racial e a questão de classe, mas uma não se subordina à outra.
né? Assim como a questão de classe tem sua autonomia, e a gente sabe disso, a gente precisa entender a questão racial, né? E a outra questão que é fundamental é insistir, persistir na ideia das comissões. Nas comissões. A gente não pode abrir mão das comissões. Muita fraude, gente. Muita fraude. Eu vi coisas horríveis. Eu vi coisas tipo bronzeamento, esses bronzeamentos artificiais que as pessoas fazem, né? Eu vi gente passando base no rosto, mas que esqueceu de passar base em outra parte do corpo. Eu vi gente usando peruca black. Eu vi o kit afro, que a gente chama de kit afro. Sabe o que é kit afro? O cara pega um bubu africano, pega aquelas roupas africanas todas bordadas, ou então pega um abadá, veste, aí bota gel no cabelo, faz 1000 coisas, entendeu? 1000 artifícios. É uma coisa cênica, E o cara vai lá pra frente, o cara tem a coragem de colocar, né, como é que eu diria, qual é o termo adequado? O cara, na verdade, ele subestima o intelecto da banca. Isso é subestimar a capacidade intelectual da banca de avaliar, de dizer o que pode ser, o que não pode ser. Percebe? Então, aqui para nós, a coisa é muito séria. A UNB nos vestibulares, ela tem sempre um policial federal, alguém da Polícia Federal, para essas questões, limites, essas questões graves, assim. Mas no caso das cotas, a gente não... Se tivesse Polícia Federal, eu teria encaminhado esse rapaz para a Polícia Federal. Porque isso é fraude. Isso é falsidade ideológica. Isso é muito sério, gente. Percebem? A gente tem feito concursos em vários lugares e é óbvio, só para a guisa de conclusão, a gente tem falado, o título da conferência, da minha fala, entre pretos e pardos. Por quê? Porque quando a gente está falando entre pretos e pardos, voltando à ideia do racial contemporânea, a gente sabe que no Brasil essa mestiçagem, ela deu vários resultados. Mas quando a gente está falando desse pardo, na verdade, na literatura brasileira, o termo pardo, eu estudando arte do período colonial, arte barroca, o termo pardo vai aparecer várias vezes. Por exemplo, Antônio Francisco de Lisboa, o chamado Aleijadinho, né, era tido como pardo escuro. Essa expressão é muito utilizada há muito tempo na literatura feita no Brasil. Nas literaturas feitas aqui. Então, agora a gente precisa entender de que a gente está falando. Hoje nós temos compreensão, por várias discussões, por vários debates, né? Aquela história do politicamente correto, né? Então você sabe que é um debate que, enfim, eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu sei que tem vários posicionamentos em relação ao que é o politicamente correto. Mas, por exemplo, a expressão mulato, né? Tem gente que acha que é uma expressão... No Rio de Janeiro eu sei que é fluida, minha família é carioca, né? Mas eu sei que é uma expressão que também é muito complicada, porque ela vem de uma ideia de animalização da pessoa, do indivíduo, né? Cor de mula, né? Que é o cruzamento do jumento com a égua. Então, na verdade, essa discussão se colocou, aliás, foi colocada, e é necessário que a gente entenda isso, né? Porque a gente sabe que a gente está falando provavelmente de pessoas que são frutos de uma relação entre uma pessoa negra e uma pessoa branca, né? E o amadurecimento da militância negra nos fez entender que existem negros e negras de vários matizes nessa sociedade. Eu, olhando as pessoas aqui, eu vejo várias pessoas negras que talvez nem se vejam como negros, percebe? E é importante que a gente entenda isso, quer dizer, a tez não é tudo, quer dizer, a tez mais escura, você tem um gradiente, é isso que eu quero dizer, você tem um gradiente, você tem um conjunto de possibilidades, né? E a gente, quer dizer, no espaço do ativismo, a gente acaba dizendo, olha, a pessoa é negra de tez clara, a pessoa é negra de tez escura. Mas a gente não diz que a pessoa é mulata ou mulato, porque realmente, né? Agora, vamos tomar cuidado com as generalizações. O que o IBGE definiu é problema também. Porque o pardo do IBGE é um pardo genérico. O pardo do IBGE pode ser qualquer pessoa. Então, e nós não somos obrigados a nos ater às ideias que o IBGE define, porque o IBGE é uma instituição que trabalha com recenseamento. Ora, alguém do IBGE já perguntou para você qual é a sua cor, como é que você se declara? Para mim nunca perguntaram. E olha que já passei por alguns recenseamentos. Nunca. Então, quer dizer, a gente não sabe se esse critério de verificação também é tão seguro. O IBGE inventou um pardo, que é um pardo genérico. Né? Então não é isso que nos interessa. A gente precisa também tentar entender que quando se fala desse pardo, possivelmente você está falando daquele que era um mulato de outrora, né? Que era o cara que era... Percebe? Então, eu acho que é fundamental que a gente entenda isso. Então, basicamente, só assim, a guisa de conclusão, é isso que eu gostaria de dizer para vocês, que nós, eu acho que
Foi muito importante que as políticas fossem adotadas. Nós passamos... Eu venho de um ativismo desde o final dos anos 70 e com muita dificuldade de diálogo. Então, quer dizer, quando a gente consegue, eu acho... Aí tem outras histórias, né? Tem a possibilidade, que não existia no passado, do Estado brasileiro assumir o seu compromisso com as políticas de desenvolvimento da população negra. Isso veio depois da Conferência de Durban, em 2001, na África do Sul. Então, tudo isso é novidade, mas é algo que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que ter apreço, para não permitir que as coisas se percam, né? Para não permitir que elas corram pelos dedos e a gente perca a grande oportunidade de trabalhar a diversidade daquela maneira como a gente fala, né? Nos espaços de prestígio e poder. Porque diversa a sociedade brasileira é. Agora a gente tem que ver essa diversidade nos espaços onde ela não é representada. Essa representação é fundamental. Ela tem um caráter político que do qual a gente não pode abrir mão. Bom dia a todos, Laranjeira, do Cefet do Rio de Janeiro. Eu queria retornar ao início da sua palestra, quando você colocou que você discorda da lei, porque a lei não tem que envolver, juntar o problema social com o problema racial. Eu concordaria com você se nós estivéssemos num país onde o social estivesse resolvido, onde o filho do presidente estudasse na escola do filho do gari. Mas não é isso que acontece. Infelizmente, nós não temos isso. Então, observa só. O meu edital, como o edital de qualquer um, tem a finalidade de botar alguém dentro de uma universidade, uma instituição pública. E eu entendo que a lei das cotas é para corrigir uma injustiça executada pela sociedade no decorrer da vida daquela pessoa. Agora, até onde o racismo que aquela pessoa preta sofreu, uma pessoa preta, eu digo pessoa preta de uma família, não, eu falo preta porque a lei fala preta. Até onde uma pessoa de família classe média alta, esse racismo que ela sofreu foi preponderante para impedir que ela entrasse na universidade. Então, a minha pergunta ficaria nesse sentido. Eu vou explicar o porquê. Porque nós vivemos, em função do MEC, uma coisa que eu acho assim totalmente injusta. Aqui no Rio de Janeiro, então, isso é gritante. O que é? O MEC não aplica a lei das cotas na sua plenitude. Ele coloca os cotistas como coisas estanques. Então, olha, você é preto. Então, você é escola pública, então é só escola pública. Você é escola pública e preto, então você é escola pública e preto. Você é escola pública, preto e pobre, você é escola pública. Mas, se aparecer uma vaga de ampla concorrência, embora eu tenha nota, eu preto, pobre, escola pública, tenha nota, eu tenha obtido mérito de alguma maneira, eu não posso ocupar essa vaga, não devia ser assim. Eu primeiro devia olhar o quê? Olha, o mérito. Porque aqui no Rio de Janeiro eu tenho o Colégio de Aplicação da UERJ, o Colégio de Aplicação do UFRJ, o Colégio Militar, o Instituto Federal, o Cefet, o Colégio Naval. Eu tenho 7 ou 8 instituições públicas, todas elas públicas, de altíssima qualidade igual e na maioria das vezes superior até às escolas privadas. Então, se eu não levar em conta esse preponderante social também, o que vai acontecer? Eu vou ter aquele preto que, embora tenha sofrido racismo, esse racismo não foi preponderante para ele entrar na universidade. Eu vou ter esse cara tomando a vaga daquele que, além de ser preto, é pobre, além de sofrer racismo por preto, sofreu racismo por pobre. Esse foi preponderante para ele não chegar lá. Então, infelizmente, eu acho que no Brasil, as duas coisas têm que andar juntas, né? Eu concordo, a gente tinha que acabar com essa coisa odiosa chamada racismo. Eu sou incundinho onde eu não vou ter preto, branco, amarelo, não vou ter brasileiro, alemão, eu sou incundinho onde eu vou ter o ser humano. O dia que eu tiver assim, olha, o que ele é? Ser humano. Independente se é preto, branco, se é muçulmano, se é católico, se é ateu. Entendeu? O dia eu sou isso. O dia que eu tiver, olha, eu quero ter o ser humano. Não tem mais nenhuma classificação, é ser humano e acabou. Entendeu? O dia que nós tivermos isso, aí eu concordo com você. Mas, infelizmente, nós não temos. Quer dizer, hoje, se a lei não estivesse também ao lado social, essa injustiça, como é assim, o MEC faz isso. O MEC trabalha desse jeito e ele agrava muito mais essa injustiça. Porque se você entrar aqui no Rio de Janeiro, nas universidades, procurar curso de medicina, curso os cursos de engenharia, os cursos mais procurados, você vai ver que lá estão os pretos cotistas. Além das fraudes que tem, né,
Mas lá estão os pretos dessas escolas, onde ele teve uma formação igual ou até superior à escola dos outros. Ele teve acesso a bibliotecas, ele teve acesso à literatura, ele teve todos esses acessos que o outro, socialmente, em função da condição social, não teve. Professor, como é que é seu nome? Laranjeiras. Professor, desculpa se eu não me fiz entender. Olha só. Eu sou pessoa, a minha formação política é de esquerda. Eu não tenho a menor dúvida que a classe é um fenômeno e que deva ser enfrentado. Portanto, eu não tenho objeção nenhuma em relação à política para a escola pública. Não é? Eu não tenho a menor dúvida sobre a necessidade de adoção de uma política para a escola pública. O que eu disse, o que eu quis dizer, é que, mesmo que andem a par e passo, a classe não pode se sobrepor à raça. É isso que eu quero dizer. Por quê? Porque nós temos, eu estou explicando, o senhor fala assim, eu, por exemplo, eu estudei aqui no Centro Educacional de Niterói, eu morei em Niterói, eu estudei no Centrinho, lá em Santa Rosa, né, no bairro de Santa Rosa, né? Eu não estudei na Amaral Peixoto, eu morei aqui em Niterói em 74, 75, 76, na Praia das Flechas. Estudei no Centro, que era uma escola, eu era semi-interno, numa escola que é caríssima, todo mundo sabe, etc. Agora, o que eu quero dizer para o senhor é que, quando o senhor fala assim, se o cara estudou, o cara está qualificado, o racismo, ele é um fenômeno que ele opera no plano do imaginário. A gente precisa entender isso. Então, mesmo que a pessoa esteja no mesmo lugar, entendeu? Ela é o improvável. Ela é aquele que não era para estar, é o que não era para ser. E isso o tempo inteiro está sendo dito, não verbalizado, mas isso está sendo, no espaço escolar, no ambiente escolar, né? Hoje que as pessoas chamam de bullying e tudo, e essas práticas são corriqueiras. Né? A minha mulher falava em tortura com hora marcada, porque você tem hora para entrar na escola e hora para sair da escola, né? Então, tortura com hora marcada, que você, sabe, você é um improvável, e já tem vários estudos de docentes, de professoras negras, tem a professora Yolanda aqui da Federal Fluminense, que faz um trabalho muito bom sobre essa questão da educação. Quer dizer, como determinadas práticas no cotidiano escolar, elas vão ir tirando a perspectiva, eu estou dizendo do plano do imaginário, quer dizer, como isso vai, de uma certa forma, operando no plano do imaginário. E você vai achando mesmo que realmente, eu acho que eu não estou dentro dessas possibilidades. Então, o que eu quero dizer é que existem sim pessoas que, como eu, por exemplo, que tiveram uma formação sólida, é verdade. Mas isso não se sobrepõe aos limites que o racismo coloca. Isso que eu quero explicar. Por exemplo, eu já falei para pessoas, por exemplo, gestores da Caixa, você faz concurso para a Caixa Econômica, você faz concurso para o Banco do Brasil, né? Só que tem cargos de gestão pública que você é indicado, e aí você se torna impossível, você se torna improvável. Você não está você, em função do seu fenótipo, você não é o cara que está para estar ali. Entendeu? Então, as práticas são várias. Quando a gente fala, por exemplo, do racismo institucional, o chamado racismo institucional, ele cria vários problemas. Então, professor, assim, eu não quero, assim, em hipótese alguma, eu entendo a necessidade e a urgência, sempre, eu imagine ser contrário à defesa da escola pública. Eu quero que elas tenham cada vez mais qualidade. Eu queria que todo colégio fosse Pedro II. Eu queria que todo colégio fosse Pedro II, assim, toda escola pública. Percebe? E quanto a essa questão do cara que tem a nota e ele não passa, aí é o que eu estou falando. Os 20% que a UNB adotou no começo, não é piso, não é teto, é piso. Se o cara tirou a nota, ele tem que ir para a concorrência geral mesmo, para dar a vaga para outro. É isso que eu acho. Eu concordo com o senhor. Se o MEC não está aplicando isso corretamente, entendeu? São equívocos. Isso aí, para mim, isso aí é uma prática equivocada. Se eu, por exemplo, eu já pontuei a ponto da nota de corte, que é para cota, eu passo. Eu já fui para o universal e abro possibilidade para outros, que a gente fala de 20%, mas pode ter mais de 20%? Por que não? Não pode ter 25%, não pode ter 30%? Né? Basicamente isso. Não sei se o senhor me entendeu em relação a essa questão da pessoa. Para você ter ideia da atuação do MEC, o MEC orientou algumas instituições aqui a agir da seguinte maneira: olha, sobrou uma vaga que era para o quadro de escola pública, preto, pobre e deficiente, mas não havia para aquele curso escola pública, preto, pobre e deficiente. Essa vaga ela vai reverter para a concorrência, não reverte para um outro quadro de cota. Foi a orientação passada pelo MEC. Está errado. É equívoco. Para mim, bom dia, meu nome é Yariara, eu sou da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Eu tenho mais uma pergunta mesmo, uma dúvida, porque, assim, eu, enquanto presidente, né, do processo seletivo de ingresso, eu não me sinto capaz de fazer essa avaliação, né, de compor a banca, até
principalmente for pelo fenótipo, porque quando eu me deparo com pardo, eu realmente não sei efetivamente olhar e dizer, não, isso é pardo, isso é branco. Então eu queria, assim, uma indicação de qual seria uma banca ideal, tá entendendo? Para a gente fazer a composição, até porque nós não temos critérios, né, estabelecidos. Então, qual seria uma banca realmente ideal para compor, né? Professora, a gente tem parcerias, várias parcerias, nós acabamos de fazer. Então, nós temos que tem que haver, nós temos que nos agregar, eu acho que é isso. Eu falei agora há pouco da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros. É uma associação nacional, os nossos congressos, a gente tem tido mais de 1.000 inscritos participando dos congressos da BPM, né? O consórcio de Neaves, por quê? Porque nas universidades, não sei no Vale do São Francisco, mas se não tiver no Vale do São Francisco, e nas adjacências, nas universidades próximas, você vai perceber que tem núcleos de estudos afro-brasileiros. Os estudos sobre relações raciais, eles se tornaram uma vertente importante nesse campo. Por quê? Porque as pessoas estão se qualificando, tem gente que tem graduação, não, mas a gente está falando muito em pós-graduação, lato sensu. E já estão surgindo mestrados e doutorados voltados para os estudos das relações raciais. Então a gente está vendo gente que está se qualificando nisso. Não é, a senhora pode acompanhar o processo. Agora, quem tem que estar lá na banca é a gente que está estudando o assunto, que está lidando com isso de forma intensa, né? Então eu percebo que essas composições, mas como é que eu vou compor? Aí tem a necessidade de procurar saber os nichos onde essas atividades estão acontecendo, porque elas estão acontecendo, esses estudos, essas pesquisas sobre relações raciais, elas acontecem. Com certeza aqui em Niterói, ou em outras, as outras federais fluminenses, as outras universidades federais que estão aqui fora da cidade do Rio de Janeiro, né? Eu acho que tem que ser visto, acho que isso tem que ser visto. Porque assim, nós pensamos em chamar alguém também no movimento negro, porém eles próprios também têm, uns têm essa dificuldade, não concordam, né, com essa verificação, com essa avaliação. Aí a gente chega nesse impasse. Eu estou te falando como alguém que é da universidade, eu estou há muitos anos e eu sei que o engodo é algo, né? O logro é algo efetivo. Agora, também, muitas vezes você fala assim, você pode chamar pessoas que são ligadas ao ativismo, mas eu acho que você não pode abrir mão daqueles que estão pesquisando o assunto. Dentro da universidade você tem pessoas que estão pesquisando o assunto. Chamar outras pessoas do movimento social, eu acho que é importante para chancelar, para validar, eu acho que é importante. Mas não se esqueça que a pesquisa sobre esse assunto, ela existe. Essa pesquisa existe, ela não sei, né, entendeu? Muitas vezes o fomento não existe, mas a pesquisa está ali. A pesquisa está efetiva. Meu nome é Silvani, pelo CIMAR está em Uberlândia. Desculpa. Não, pelo CIMAR está organizando o compêndio, não é? Cefet-MG. Eu fiz uma fala ontem que vai muito de encontro ao que você apresentou hoje, viu, Nelson? A gente conversou um pouco sobre isso ontem na primeira mesa, no qual está o Dr. Marcelo, o procurador aqui da UF. Comentava ontem também com alguém que as cotas, que a política de ação afirmativa brasileira não é perfeita. Ela tem problemas. Depois de anos de luta do movimento negro, e eu ingresso também neste trabalho no final de 70, né, contemporâneo do Nelson, a gente vinha demandando por uma política, e quando ela surgiu em 2012, nós ficamos felizes com a lei. Que pelo menos instituições que não iriam ter cota nenhuma para negro e indígena, teve que ter. Pelo menos isso. Porque se fosse esperar por algumas instituições, por vontade dos seus conselhos, fazer, não iria fazer. E uma delas é o Cefet-MG. O Cefet-MG eu não creio que teria implementado se não fosse a lei. E no implementar a lei, nós temos realmente avançado, caminhado. E eu penso que é muito importante lembrar isso que você comentava, que é a questão de raça e classe. De fato, por não ser a lei perfeita, eu, por exemplo, sempre digo isso em todo lugar deste país e fora do Brasil também,
que não acho que é justo e correto uma política no qual jovens, crianças, adolescentes e jovens negros tenham que ser de escola pública. Por quê? Muitos jovens negros e pobres, eles frequentam a pior escola privada da região. E os pais, as mães os colocam ali porque, por várias razões, inclusive medo. Inclusive porque fazer uma escola privada, uma escola particular, de péssima qualidade. Uma escola de R$150, R$200 por mês. Que escola é essa? Que é R$100 por mês? Lá no Cafundó do Júlio, não sei nem onde que é essa escola. Quem é o corpo docente dessa escola? Então, mas a escola é particular. E o menino frequentou aquela escola. Acabou. Ele frequentou a escola 6 meses, não tem mais cota para esse menino. Acabou. É um erro. Um erro. Mas a lei é assim. Estados Unidos não fez assim, França não fez, ninguém fez, só o Brasil fez isso. Frequentou a escola pública, particular, quer dizer, não pode. Então, se o menino é negro, eu acho que deveria tirar a barra, tirar o limite da escola pública. Eu acho que não deveria ser assim, mas nós não conseguimos passar essa ideia. Com relação à política pública, eu queria dizer também, meu colega do Cefet Rio, Laranjeiras, que a política ela é feita também em cima de dados estatísticos, informações muito precisas, não é? Em 1979, um cara do IUPERJ chamado Carlos Rasenbach escreveu um livro muito importante que vai abrir um debate no Brasil todo. Carlos Rasenbach, é H-A-S-E-N-B-A-L-G. Procure por Carlos Rasenbach. É um argentino de origem, branco, de olho azul. Azul, branquinho. E ele vai escrever um livro, fazer uma pesquisa muito importante. Ele e o Silva, por anos, cruzaram dados de todos os lados para dizer, gente, aqui, ó, vejam aqui, olha. E ele estava roxo de nervosismo de dizer, gente, como é que o Brasil não se olha, não se envergonha disso? Então ele vai então mostrar a realidade educacional, de saúde, trabalho, mas ele focou sobretudo em educação e a condição social das pessoas. Ele vai mostrar por A mais B o buraco, o fosso, o gap, a desigualdade que o Brasil tinha. Isso aí começou, depois dele, muitos outros trabalhos surgiram. Ele orientou vários trabalhos de mestrado e doutorado, que começaram então a ajudar a gente a apresentar esses dados e dizer que há uma concentração de não escolaridade, de pobreza, de violência, de abandono nas populações negras. E que pretos e pardos também têm um destino social muito parecido. Já concluímos isso. Que alguém perguntava, mas como é que eu acho o pardo? O pardo, ele é um preto que misturou racialmente em algum lugar, em algum momento. Você olha, teve uma pessoa preta, ela misturou racialmente. Como dizia o Nelson Inocêncio, as misturas foram várias. É difícil localizar o pardo? Às vezes é. Mas na primeira experiência que tive, há pouco tempo no Cefet, uma comissão que eu contava para vocês ontem, que eu era a única pessoa da comissão, que ninguém mais tinha agenda para ir para a comissão, porque eu não teve preparação para isso, eu consegui identificar os pardos, identificar os brancos, identificar os pretos. E 4 foram deferidos por tentarem passar por dizerem que eram pretos. E o primeiro que veio, eu peguei a foto dele, levei para as colegas que estavam trabalhando no processo de matrícula, e elas confirmaram para mim, não, Silvani, eu sou branca. Esse menino é como meu filho, ele é branco também. Esse menino não é pardo. Eu falei, não, tá bom, então tá. Então eu fiquei aliviado, tá bom. Então, estou começando a apurar, realmente confirmar meu olhar. Mas eu acho que é difícil, sim. Agora, é um difícil que você consegue fazer, como dizia Nelson Inocêncio, e como eu falei ontem, se você reúne as pessoas que pesquisam, que estudam e trabalham na área. Eu falava para vocês ontem que somos da BPN, somos dos COPEN, do consórcio de NEABS, e tem gente no Brasil todo que há anos pesquisa temática. E eu acho que realmente as instituições, as IES, precisam ou construir, como fizemos no Cefet,
uma coordenadoria como nós temos, que trabalha a temática e faz o trabalho, ou se não tiver, tem que recorrer ao movimento negro, aos NEABs, não é? E construir um diálogo que permita você montar uma comissão alicerçada em algo que tenha uma fundamentação, que tenha um conhecimento, que não é simplesmente tentar identificar quem é branco e quem é preto, mas entender historicamente no Brasil o que é ser branco, o que é ser preto, o que é ser pardo. Eu vou terminar por aqui, vou continuar não, porque acho que o tempo é pouco, mas eu acho que essa questão, para terminar, como diz Deus Inocêncio, a guisa de conclusão, eu penso que quando as cotas chegam na pós-graduação, né, por mandato também, por lei, e chega também no concurso público, isso mostra cada vez mais como é a questão racial no Brasil, como que o Brasil é racializado e como que, ainda que a política tenha sido implementada, se você não fizer uma política de ação afirmativa cada vez mais forte, densa, verticalizada e horizontalizada, você não consegue chegar a um momento de ter uma política que realmente tenha efetividade. Você tem que atacá-la de vários lugares, de vários modos e fazê-la transversalmente. Só para terminar, eu queria dizer também que sugiro que no próximo encontro, no próximo fórum, ainda que não esteja no nome, porque o nome ficou bonito, eu acho que a questão da permanência e da realização educacional deve ser parte fundante das mesas e dos processos. Amanhã de manhã eu não vou estar aqui no momento das proposições, eu queria propor agora que a gente tenha também discussão sobre permanência e realização educacional no pensar o acesso. É fundamental, porque uma política de ação afirmativa tem que pensar permanência e acesso, permanência e realização educacional. Não é de ficar só no acesso e isso não é o que eu acho que a política visa, não é aquele objetivo. Era isso. Professor, sou Luiz Antônio, nos conhecemos antes, um encontro bastante frutificador. Eu queria saber lá no UNB até que ponto a judicialização do processo está. Como é que foi essa? Se teve muito, pouco, e como é que a UNB enfrentou esse processo? Bom, como eu disse ontem, eu estava respondendo um recurso que foi interposto. Estou tentando aprender também as linguagens jurídicas, né? Como é que funciona, que a gente tem que aprender a fazer parecer essa coisa toda. A judicialização, professor, ela acontece com menos constância do que a gente imaginaria acontecer, porque a gente tem tentado sempre, porque o candidato se apresenta, aí ele é indefinido, aí cabe recurso, aí tem uma segunda banca, nessa segunda banca a gente vai, né? Brasília por exemplo, Brasília a gente tem além dos núcleos de pesquisa, a gente tem uma secretaria, quer dizer, de igualdade racial, tem o próprio governo do Distrito Federal. Então a gente procura compor com as pessoas e aí, por exemplo, a gente consegue a gente tem um banco de avaliadores lá em Brasília. A gente tem um banco que tem um número significativo de avaliadores. Então, na medida em que a pessoa não foi para a primeira banca, ela ainda recorre, ela vai à segunda banca. Agora, o que eu quero dizer é que a pessoa, por exemplo, muitas vezes quer apresentar, porque meu pai... seu pai sofreu discriminação, seu pai sofre, eu estou querendo saber você. Não estou avaliando o seu pai, eu estou avaliando você. Né? Então, quer dizer... e eu acho que nós temos que ter uma batalha aqui, séria, que é exatamente no sentido de conseguir desconstruir esse argumento do tribunal racial. Porque se esse argumento começa, quer dizer, se ele for aceito pela grande maioria da sociedade, nós estamos fadados ao fracasso. Entendeu? Quer dizer, nós não somos o tribunal racial. Nós queremos evitar a fraude. É isso. Né? Quer dizer, o objetivo da comissão é evitar a fraude. Né? É bom que se entenda, porque do contrário, eu acho que é pesado, eu acho que é
É injusto chamar as bancas de tribunal racial. Nós não temos esse propósito, não temos esse objetivo, entendeu? Na verdade, é perverso, eu diria. Né? Agora, em relação a isso, é assim que funciona. Então, no final das contas, óbvio que tem os casos que vão acabar na mão do juiz. E os juízes também, como também não estão muito interessados nessa questão das políticas, eles mandam que a pessoa seja inserida no certame. Tá? Mas a gente tem tido menos do que a gente imaginava, em termos de recursos, essas coisas. Né? E só lembrar da Silvani, desculpa, Silvani, claro que a gente se equivoca. Mas olha só, essa questão que você está falando, a gente também tem discutido muito no âmbito dos grupos de pesquisa, né? A permanência e a conclusão, porque tem gente que entra, você sabe, eu não sei se aqui na UF vocês têm um critério, lá na UNB a gente tem um índice de rendimento acadêmico, é o IRA, e a pessoa tem que ter uma média, ela não pode ficar, no histórico escolar ela tem que ter um desempenho que corresponda ao que a universidade espera dela. Se ela não tiver, o que acontece? Ela vai tendo resultados ruins, ela acaba sendo desligada. Ela tem que entrar com recurso para reintegração. Olha, várias vezes, tem pessoas que são reintegradas 2 vezes e não conseguem concluir a graduação. Tem gente que a gente chama de estudante profissional. O cara começa uma graduação, ele vai migrando de curso, ele vai migrando. 10 anos de graduação, o cara não concluiu curso nenhum. Ele não tem, o tempo que ele já podia ter feito uma graduação, um mestrado, ele fica ali. Então essas questões realmente são muito sérias mesmo, assim, né? Eu acho que são 3 desafios: o acesso, a permanência e a conclusão. Eu acho que... Bom dia, eu sou o Tiago, né, do Instituto Federal da Paraíba, e eu entendo a posição de Nelson, quando ele fala que temos que ter um cuidado, né, de não misturar a questão racial, né, com a questão social. Mas eu também concordo com o nosso colega Laranjeiras quando entendo que a aplicação da lei de cotas, né, ela tem um propósito de possibilitar, né, aqueles estudantes que têm uma deficiência na educação, né, seja por questão étnica, racial, quer dizer, ou social, de ingressar, né, no ensino superior. Porque nós percebemos que uma parte da população negra, né, tem a possibilidade de atingir, né, a vaga sem precisar das cotas. Então, o ponto-chave da questão, eu acho que é a legislação que é falha. Né? O propósito é até muito bom, mas a aplicação dela fica com vários entraves porque a legislação falha. Né? Tem muitas brechas, né? Permite inclusive fraudes também, né? Porque muitos querem burlar para conseguir um atalho, né? Na cultura da nossa nação. E também, essa colega comentou, ao outro lado, né, há candidatos que não cursaram em escolas públicas, ou até cidadãos brancos, né, que têm uma dificuldade muito grande de ter um acesso à universidade, né, porque sua educação não foi, né, o ideal. Porque nós sabemos que o ideal seria ter uma educação básica apropriada para todos, né, e também uma quantidade de vagas maiores, mas não há essa possibilidade. Então, essa passagem também fica escanteada, fica de lado. A lei de cotas não atinge. Então, a lei tem a sua dificuldade de implementação quanto a isso. Então, eu acredito que deveria ter esse foco, né? Focar aquelas pessoas que têm dificuldade, né, de ter um aprendizado de qualidade que permita ela concorrer de igual para igual com qualquer outro candidato. Eu queria te fazer uma questão. Quando você comentou que o causador da exclusão, discriminação, deve ter por base o fenótipo da pessoa, né? Na avaliação da banca, no caso, tudo mais. Mas aí nós excluímos o contexto social que ela está inserida. Né? Você até citou o caso de irmãos, né? Que um tem um gradiente mais branco e o outro mais negro, né? E um pode ter acesso, outro não. Mas eu te pergunto, né? Para a gente refletir, não dizer que está certo ou errado, é que as bancas de verificação cometam um equívoco, né? Que é falho, não é sempre o pensamento. Mas será que a questão onde esse indivíduo está inserido também não causa prejuízo, né? Ele não é discriminado, né? E isso deveria permitir ele ser abrangido pela comissão de avaliação? Bom, vamos ver. Olha só.
Existem várias formas de discriminação, né? Existem discriminações de várias fontes, não é isso? Por exemplo, quando eu já vi situações terríveis de pessoas serem... O ponto que eu levantei a questão seria naquele caso das pessoas que têm um pai branco, né, uma mãe negra, ou então vice-versa, e pode ter distinção na família, no caso. Né? Bom, aí essas questões mais domésticas, essas questões mais familiares, enfim, a gente também nem sempre... A gente não vai poder chegar a tanto, né? Agora o que eu quero dizer para você é que é muito recorrente nas nossas famílias mesmo, né? Não precisa ir muito longe, acho que em todas as famílias, percebe? Eu tenho uma sobrinha, você me falando isso, eu tenho uma sobrinha que jamais, em hipótese alguma, ela vai ser alvo de discriminação racial. Ela pode ser alvo de outra discriminação, por exemplo, ela é uma menina especial, então ela vai ser alvo de uma outra forma de discriminação, né? A minha sobrinha tem 12 anos, é uma menina especial, né? Mas ela é minha sobrinha neta. A minha sobrinha negra teve um relacionamento com um cara branco e ela não gostou nada, absolutamente nada. Não tem um marcador que você possa dizer ali que dele. Diga assim, não, olha, não, olhando para ela mesmo. Como disse a Silvani, cara, esse cara ele não sabe, mas ele... né? É sério? Então, é um exercício constante, é um exercício perene, porque eu entendo o que você fala quando a pessoa pode ter visto o pai ou a mãe passando por situações de constrangimento. Mas objetivamente o que a gente quer demonstrar com a política de cotas é que você tem, por exemplo, a velha história. Eu escrevi um texto há muito tempo falando que no Brasil o racismo é tão perverso que ele constituía dois corpos, um corpo humano e um corpo quase humano. O corpo negro era esse corpo quase humano, em que o cabelo é ruim, né, dentro dessa perspectiva, né, não é crespo. Né? Quer dizer, a questão é textura. A questão não é qualidade do cabelo. O cabelo ruim é o que não fica na cabeça, o que cai, que está doente, sei lá, né? Mas enfim, entendeu? Então, por exemplo, você vai estudar, você vai observando por que pessoas brancas têm lábios e as pessoas negras têm beiços. Que história é essa? Por que, você sabe? Aí ficam essas coisas, mulheres negras, a mulher branca tem quadril, a mulher negra tem ancas. Aí você vai vendo, sabe, mulher branca tem seios, mulher negra tem tetas. Teta de negro, doce lá, que as pessoas sempre falaram, nunca ouviram falar desse doce, né? Teta de negro, nunca ouviram falar. Né? Essas pessoas, cheiro de negro. Então, vocês vão ouvindo, vocês vão percebendo que são dois corpos. Um corpo que é humano, que é humanizado, e outro que é absolutamente desumanizado. Não é? Então a gente precisa prestar atenção nessas coisas. É esse corpo que não passa, é esse corpo que não acessa, é esse corpo que a gente quer trazer para dentro dos espaços que foram... para os quais essa população nunca foi vista como possibilidade, entendeu? Então é disso que a gente está falando. E casamento interracial é isso mesmo, são essas várias possibilidades. Eu me lembro que eu estudava com um amigo do Sul, o professor chegou e perguntou, isso foi o 2º grau, temos um descendente de alemão, né? O nome dele era Ricardo Pfeiffer. Aí levanta um homem negro de 2 metros de altura. Não, eu falei o Ricardo, meu pai é alemão, né? Meu pai é descendente de alemão, minha mãe é negra, e eu fui o único que saí. Desse jeito, dessa forma. Percebe? São as coisas. Como elas são. O racismo no Brasil, como qualquer racismo é perverso, e ele se constitui dessa forma. Entendeu? Dentro da família mesmo, as pessoas que sofrem constrangimento, porque o fenótipo é mais negro, né? Você falou do contrário, do fenótipo ser mais branco, a pessoa passa constrangimento. Mas aí é algo que a gente não vai poder resolver se isso acontece, né? Se isso ocorre. Percebe? Agora, o que a gente está discutindo é a exclusão da população negra. E é dessa forma que as coisas são. É o fenótipo, porque o fenótipo no Brasil, ele é central para tentar entender isso. Esse texto do Horácio Nogueira, já que a gente está falando de literaturas, né? A gente também pode partilhar algumas obras. Esse texto é fundamental, é um texto fundante. É um texto fundante para a gente tentar entender o que é a marca no Brasil quando a gente fala de questão racial. Bom dia, professor. Eu sou Wagner, trabalho na Universidade Federal de São Carlos, interior de São Paulo. Eu queria, aproximando da nossa temática em relação ao acesso, né, o que a maioria das pessoas que estão aqui trabalham aqui é com o ingresso na graduação, queria remontar ao que, voltando lá atrás, quando foi julgada a constitucionalidade, o parecer do ministro Ricardo Lewandowski, que ele fala da autodeclaração e da heterodeclaração, e reconhecendo lá os métodos, né, para se fazer essa aferição. E aí depois, quando vem a lei, né, e a lei, aí dentro da discussão qualificada que o professor faz sobre
as questões do movimento negro, as pesquisas todas, a lei ela não fala em nenhum momento de cotas, né? Ela fala reserva de vagas e o princípio da lei reserva de vagas para a escola pública. E daí decorrem todas as situações que nós temos em termos de regulamentação, e essa regulamentação é o que a gente tenta implementar nos nossos processos de ingresso nas instituições de ensino, nas instituições federais, né? Então, cumprindo essa regulamentação da lei, ela também fala de um procedimento de avaliação socioeconômica no caso dos optantes pelo critério de renda. E um dos recortes é a pessoa lá, o PPI, com menos renda, né? Então nós vamos vendo assim, para essa parte da análise socioeconômica, isso foi regulamentado assim. E aí o professor mesmo já disse, para os estudantes que se declaram pretos ou pardos, usando o critério do IBGE, eu estou tentando fazer um encadeamento, né? Como a complexidade que nós temos nas nossas instituições para a implementação dessas comissões, e aí o link que eu quero fazer é, tudo isso parece começar naquele episódio do concurso do Itamaraty, que o professor disse. E aí nós temos a lei para ingresso no sistema federal, nos empregos públicos e cargos públicos, a lei para os concursos públicos, e aí de repente, para essa situação, sai uma orientação, eu estou dizendo do nível dos documentos, né? Quando nós trabalhando em concursos públicos, porque o ingresso é um concurso público também, sai uma orientação normativa do Ministério do Planejamento, não me parece nem o documento adequado, né? Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão soltam uma orientação normativa. Então, a questão sobre o tipo de documento para regular algo, aí já causa uma certa fragilidade. E eu estou sempre, meu pano de fundo é o parecer do ministro, Ricardo. Porque a gente tem que se reportar à Suprema Corte. Sim. E aí depois, agora no ano passado, nós temos um documento orientando os membros da magistratura, do Ministério Público, falando se as autoridades estão fazendo as comissões, e aí tem o movimento, que é extremamente qualificado, como eu já disse, dos NEABs, tudo de vocês tentando... a minha questão é o seguinte, na complexidade que nós temos, a reflexão é essa, na complexidade, na diversidade de instituições, eu me surpreendo de ver algumas instituições já implantando essas comissões, e aí o questionamento que tem sempre a gente trabalha com concurso, os processos no volume das análises que tenham que ser feitas. Num concurso público, a quantidade de vagas para cotas é um volume pequeno, mas hoje nós estamos reservando em algumas universidades um volume enorme de vagas. E aí os processos de judicialização, eles podem ganhar um vulto grande. E aí, quando vocês falam que o pessoal que já está colocando comissão, eu tive 4 casos indeferidos, né? A gente, essa dificuldade de análise da pessoa parda, ela é, para quem não tiver isso muito bem trabalhado, né, as universidades não vão ter. Nós estamos lidando com dificuldades com o pessoal de renda. Ontem um colega da UNRIO falava, né, a gente está sofrendo ainda para implementar a lei com a questão da análise socioeconômica. Quem dirá conseguir fazer bem isso para a questão da aferição de raça-cor, né? Porque tudo o que eu quero refletir aqui tudo que a gente tem que fazer baseado nas normas que vêm já, né? E a lei, infelizmente, ou não sei porque, ela foi regulamentada assim, né? Então, eu estou só puxando um ponto. É claro que a universidade em que eu trabalho, ela pode vir a decidir por implementar, mas eu que estou à frente do processo hoje não teria, profissionalmente, condição nenhuma de trazer, operacionalizar isso em um tempo tão breve, porque eu acho que, e respeitando a história da minha instituição, porque já vou concluir, nós implantamos um programa de ações afirmativas com 3 modalidades de reserva de vagas. E lá também foi concebido pela questão, para além dessa questão que é discutida pelos pesquisadores negros, nesse texto que o professor fala, foi discutida a questão da pertencimento, que nós trabalhamos com a questão indígena também. Então, aí, na questão do pertencimento, ela abre um pouquinho mais sobre essa questão do fenótipo. E aí nós não colocávamos nas listas, por exemplo, no começo, porque havia uma resistência grande na universidade, nas primeiras seleções, nós não divulgávamos na lista quem passou pela reserva 1, pela 2, pela 3. A partir da lei, como nós tínhamos que soltar o resultado de análise socioeconômica também, nós levamos para o conselho, era uma decisão que nos causava, mas já tinha se passado 4 anos da implantação da reserva, os professores estavam mais... que antes dizia-se assim na universidade, se eu souber que esse entrou por cota, está reprovado.
E agora, aí depois da lei, como veio a lei nacional para todos, a gente falou, vamos começar a colocar na lista. Quem passou no grupo, que nós chamamos de grupo 1, o PPI de menor renda, vai sair na lista, sai um código na frente. Então, todo mundo agora sabe quem é. No ingresso, depois dentro da universidade, não tem esse registro. Então, é a partir dessas situações que a gente hoje, é uma insegurança muito grande. A gente ainda está tentando implementar a lei. E na história da universidade, nós estamos tentando, assim, me surpreende ver os NEABs assim, trazendo essa discussão e as universidades se apressando em implantar as comissões, porque nós não temos essa medida do volume, o volume de tentativas não me parece ser tão significativo assim, e porque nós estamos completando esse ano 10 anos da aprovação do Programa de Ações Afirmativas. E para preservar, a gente não publicou nada, agora a gente está fazendo a avaliação do programa para divulgar quais foram os resultados. Me preocupa seriamente, porque a lei ela foi aprovada em 2012 e ela fala de 2022. E nós já estamos colocando, para pegar poucos, para esses poucos casos, a gente está implantando já um mecanismo de verificação e controle que me parece assim, a partir desse episódio, entende? É só uma situação bastante... Obrigado. Bom, essas questões de... Eu também concordo, assim, lá na Universidade de Brasília mesmo, a gente fala, fulano é cotista. Dá a impressão que quer uma marca, né? Que o cara vai levar, assim. Não, a cota é processo. Passou do acesso, amigo, é tudo, né? Nós também enfrentamos algumas objeções. Olha, eu acho que teve casos de docentes que mereciam, inclusive, inquérito administrativo. Tá? Teve um caso do professor que ele teve um salário suspenso. Tá? Teve um salário, um mês suspenso. Por quê? Porque a decisão foi do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. Se você está se contrapondo a uma decisão do Conselho Superior, você sabe que os conselheiros são eleitos nas suas unidades. Então você não pode desqualificar uma decisão que é da universidade. O que é isso? É uma decisão dos conselhos. Os conselhos são democráticos. Pelo menos a gente acredita que eles sejam democráticos. Então, se você, docente, se opõe, por favor, candidate a uma vaga no conselho e vai discutir dentro do conselho que foi definido. Não é verdade? E não vai, dentro de sala de aula, ou nos bastidores, nos corredores dos campi, articular contra, né? Fazer desserviço. Né? Então, é uma coisa, assim, muito séria. Então, eu acho que a questão mesmo nos banheiros da nossa universidade, a gente viu pichações, né? Houve uma resistência muito grande. Eu não me surpreendeu nada. Afinal de contas, eu sei que eu vivo num país que produz racismo, então eu não tinha nenhuma dúvida de que isso já ia acontecer. Agora, a questão do termo, né? Eu acho que isso só pode valer para o acesso, não pode valer para algo além disso. Né? Aí se o professor diz que reprova, então ele tem que tornar público isso. Ele não precisa dizer isso nos bastidores. Ele tem que ir para a reunião de colegiado e dizer que vai reprovar o aluno que trocou. Ele tem que dar a cara para bater. Acho que é isso. Né? Assim como quem é a favor das cotas se explicita, se coloca, se posiciona. Né? Então, eu acho que essa é uma questão. No que se refere ao universo, essa coisa que você falou da... Eu quero explicar, eu acho que é muito recorrente isso. Eu quero deixar explícito aqui que em nenhum momento eu fui ou sou, e nem imagino que serei refratário à política para as escolas públicas. O que eu quero dizer é que raça e classe dialogam, conversam, mas uma não pode se sobrepor à outra, em hipótese alguma, né? Porque senão eu cometo erros terríveis, percebe? Com relação à definição de quem é quem, das pessoas, você olhando para mim, você diz que eu sou o quê? Negro, né? E se eu te disser que no meu certificado de dispensa da corporação eu estou como pardo? Não me perguntaram, entendeu? Certo? Então, e tem coisas mais absurdas, que você vai ver por aí, entendeu? Então, o que acontece? A gente também não é achar que a decisão do IBGE é a mais correta, porque não é. Eu, pelo menos, eu não sou especialista, eu não sou vinculado, eu não sou técnico dessa instituição, mas eu sei, quer dizer, como sujeito, como cidadão, eu percebo, eu estou na outra ponta, e na outra ponta eu percebo que o IBGE não é o mais correto. Agora, em relação à verificação, vai dar trabalho sim, gente, tudo dá trabalho. Em primeiro lugar, também é uma coisa que a gente precisa entender, cota é para muitas situações, tem cota baseada na questão etária, tem cota de gênero, precisa pensar cota de gênero, aí vem alguém que é trans,
Como é que você vai trabalhar isso? Como é que o cara diz lá, eu sou trans, né? Eu fiz cirurgia, né? Nós temos um caso na UNB, de uma pessoa que era Jax, hoje é Jaquelina, fez cirurgia, e aí essa pessoa sempre diz, eu estou me tratando uma cota, né? Entendeu? Então essa questão de gênero também tem seus complicadores, assim como a questão de nada é fácil, nada é fácil, tudo vai ter algum tipo de dificuldade. Agora, a gente sabe que o desafio está colocado aí, tá certo? Bom dia, sou o professor Jerônimo, Federal de Santa Maria. Tem duas dúvidas aí que na realidade tem nos assolado de uma forma intensa, principalmente agora com a questão da pessoa com deficiência e a normativa que cai para dentro dos 50% de cotas do SISU, e que a gente teve um debate amplo também no COGRAD sobre qual é a ordem afinal de migração das cotas. Acho que isso tem questionado muito, né? E vai ao encontro do que tu falaste aqui, né? Então, não que a gente não esteja internalizado, não trabalhe com a questão da luta de classes, de tudo, a gente tem isso muito firme, mas você, nesse sistema, você vai ter que escolher da onde uma vaga migra, para qual cota. E aí, essa definição ainda não é clara, e nós estamos com procedimentos bem diversos em relação às instituições públicas de ensino superior em relação a isso. O que o MEC informou para nós foi só uma primeira migração, essa é a primeira que seria uma ordem geral, aí depois você tem outras, e aí existem dúvidas sobre isso. Queria saber um pouco o que tu pensa sobre isso, o que nós poderíamos fazer, porque agora, na realidade, estão intercorrendo com o percentual do IBGE, tanto a pessoa com deficiência quanto o autodeclarado PPI, e ainda nós temos a questão da renda. O MEC está interpretando como a sequência da lei. Primeiro a questão da renda, depois o preto pardo indígena e depois a pessoa com deficiência. E já deu bastante briga em fóruns que eu participei a respeito dessa discussão, então não é consenso. E um segundo ponto que a gente lutou bastante na UFSM, a partir de 2007, que as questões se intensificaram mais sobre o debate das ações afirmativas, a gente já tinha ações afirmativas próprias, né? Por exemplo, a gente teve agora que extinguir uma ação afirmativa, estamos tentando reimplementá-la, a mesma questão que a colega falou aqui, relacionada à pessoa com deficiência, o que instigou a discutir a questão de escola pública ou escola não pública, e também o autodeclarado PPI da escola pública ou não pública, porque o nosso sistema ele segrega também. Então, vários casos de pessoas com deficiência colocando, olha, o meu filho não tinha como estudar em outra escola, nós tivemos bolsa, enfim, principalmente em relação à pessoa surda, enfim, uma série de elementos que são levantados aí por causa dessa separação entre a escola pública ou não pública e de cotas que nós tínhamos próprias das instituições de ensino superior. Esse é um outro ponto a ser levantado. Nós trabalhamos com a comissão desde o início, né? Nós já enfrentamos muita coisa em termos de ação judicial e logramos êxito em várias. Hoje escasseou, nós respondemos no último processo somente uma e fomos vencedores nessa ação. No início nós tivemos um enfrentamento com o juiz federal da região sobre isso, dizendo que a comissão de entrevista era um tribunal racial, que nós estávamos fazendo isso. E nós respondemos e logramos êxito nesse sentido, porque a menina era branca, loira, enfim, curso de medicina bem caracterizado com aquilo que a gente tem conversado. E, na realidade, a comissão ela trabalha inicialmente com o fenótipo. E depois ela faz todo um trabalho na entrevista sobre a questão da história de vida, da vivência, enfim, então, esse relato, que muitas vezes gera um indeferimento, mas depois esse aluno ele tem 48 horas para recorrer, pelo menos a gente trabalha assim dentro da comissão. A comissão é formada por pesquisadores, como você disse, mas também por pessoas que tenham experiência no movimento negro, que tenham experiências nos movimentos sociais. Então, a partir disso, ele, às vezes, no recurso traz fotos da família, enfim, relatos, e aí a situação ela pode se reverter. Então, nós temos essa possibilidade do recurso, porque tem que ser dada essa possibilidade do recurso, e temos logrado êxito assim, tanto que agora o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, solicitou a nossa comissão para fazer a análise no concurso para juiz federal substituto. A nossa comissão foi participar nesse sentido e foi algo bem interessante em relação a isso. Gostaria de saber o teu posicionamento sobre a formação das comissões e a importância que a gente faça isso em relação a essa nossa autonomia de fiscalização dentro do serviço público e da nossa autonomia
estar próximo realmente do acompanhamento dessas ações afirmativas. Mais uma vez, bom dia a todos. É uma satisfação tê-lo aqui, colega do NEAB da UNB, sou do NEAB da UFOP lá e vice-coordenador dos CONEABs aqui em nível nacional. Agradecemos, inclusive, a marca belíssima que já foi aprovada pela diretoria, tá? A minha questão é a seguinte: compartilho das opiniões que foram apresentadas aqui de que a lei ela trouxe algumas dificuldades. O processo legislativo leva a isso. É assim mesmo, o processo legislativo é de característica de disputas, de interesses que acabam levando a formulações, acaba comprometendo a vida do executor posteriormente. E o que eu penso em relação a essa história, essa questão da verificação, da autodeclaração, é que a lei deixou as instituições e essas pessoas que lidam com o processo seletivo desprotegidas no cotidiano. Desprotegidas em que sentido? Quando alguém de Santa Maria menciona o fato de aluno de medicina que se declara, eu particularmente fazia uma matrícula, esse que vos falo, como executor lá dos processos seletivos, efetuou uma matrícula, a candidata ao curso de medicina pediu que alterasse a informação da base de dados que veio do MEC para ela, como ela se declarou como branca e ela pedia para mudar para a parda que ela estava entrando numa vaga de negro. E nesse sentido, esse que vos fala, coordenador do NEAB e executor, funcionário da Prograde fazendo a matrícula, não podia fazer nada. Mudar a declaração dela, que ela falou, mudei porque eu estou entrando pelas portas. Fiz essa tarefa, quase quebrei o computador e mais um monte de gente, mas fiz isso. Então, acho que nós estamos, de alguma maneira, as instituições desprotegidas. Concordo com o Wagner que seria muito complicado você estabelecer a comissões para verificar todos os candidatos que assim se declarassem. Mas as instituições poderiam lançar mão da inteligência, da sua autonomia, que muitas vezes é utilizada para excluir, para não promover a inclusão, para criar mecanismos, estratégias de proteção do interesse do legislador, que é incluir o preto na universidade. Então, como poderia fazer? Prever a comissão para caso de denúncias, como eu vi o edital de Viçosa, fez isso em alguns editais, ao invés de que a comissão fizesse dessa forma. Eu acho que seria um caso interessante para se considerar. Porque, no meu entendimento, acho que essas comissões elas têm um caráter para além do tribunal racial, pedagógico, educativo. Que as pessoas, os meninos estão falando com você na hora que marcam a opção que não corresponde, com todas as letras, não vai dar nada para mim. Eles falam isso, essa foi a expressão que eu já ouvi. Vou marcar isso mesmo e vou entrar, porque essa é a forma mais fácil de entrar, vou marcar essa situação. E aí eu vou tocar, para finalizar, dizer que, obviamente, como vice-coordenador dos NEABs em nível nacional, do CONEAB, convidar mais uma vez os coordenadores de processos seletivos para buscar uma parceria conosco. Nós estamos à disposição para fazer essa discussão, para fazer esse debate. Fizemos esse debate lá entre nós, esse debate não é um debate fácil, inclusive entre a gente, então convido, olha, nós vamos realizar aqui agora, no Juiz de Fora, em novembro desse ano, o segundo Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, em que comissões de verificação é um GT que vai ser trabalhado lá. Então, gostaríamos de que essa discussão fosse compartilhada. Está acontecendo isso, o Congresso do Brasil inteiro, ano que vem, será em Uberlândia, o nosso 10º. Lembrar que estamos diante de uma questão que é complexa, e aí volta naquilo que já foi mencionado aqui anteriormente. Hoje, não há uma oposição dos NEABs ou da BPN em relação a qualquer tipo de política de ação afirmativa voltada para outros segmentos. Mas o que de fato aconteceu nesse país, e que precisa a gente reconhecer, é de que o protagonista principal, quem introduziu na agenda política brasileira o tema das ações afirmativas foi a população negra, que já praticava ação afirmativa aqui muito antes de elas serem praticadas a partir do Estado, que o Estado assumisse. Abdias do Nascimento é um exemplo aqui no Estado que já apresentou propostas nesse sentido desde cedo. Então, eu acho que quando aparecem esses tantos de beneficiários, de candidatos às ações afirmativas, é o que o Hélio Santos chama de subproduto das ações das cotas raciais, isso decorre, de alguma maneira, naquilo que também é um clássico nessa temática nos incluiu, que é o Florestan Fernandes. De fato, muito desse discurso da escola pública, do pobre, é uma dificuldade que nós temos que lidar com a questão do preconceito. Nós temos preconceito de ter preconceito racial. Nos ensinou isso o Florestan Fernandes. Eu acho que é preciso que a gente pense e reflita sobre isso. Então, não tenho nenhuma pergunta, só essas considerações, de agradecer a oportunidade e saber que a BPN está muito bem representada na voz do nosso Nelson Vocês. Bom dia, sou Ana Vanessa, do IF Sertão Pernambucano. Vemos lá do Sertão junto com a amiga aqui de Não Livácio.
É uma coisa bem rápida, né? Só queria que o senhor, por gentileza, pudesse assim, falar brevemente como é que é feita na prática, a entrevista, no caso do concurso, não até que associa para a gente também, assim, pergunta, a gente observa o fenótipo, mas pergunta essa pessoa se ela já sofreu algum momento de discriminação, alguma coisa. Eu mesmo já fui vítima de discriminação, já me perguntaram se eu era empregada só pela minha cor. Não me incomoda isso, que eu disse, não vale a pena nem discutir com a pessoa. Tive uma irmã, por exemplo, que a filha dela é bem loirinha, e numa consulta médica, o médico perguntou para ela, olha, não, da próxima vez traga a criança com uma pessoa mais íntima. Então, assim, a gente vive numa sociedade realmente preconceituosa. Independente de qualquer coisa, eu concordo com o Laranjeira. A gente sonha com esse dia de tratar a pessoa como ser humano. Então, a gente agradece e fica feliz, muito contemplada com sua fala. Muito obrigada. Bom dia, professor Nelson. Bom dia a todos. A gente sabe que a palestra é boa pela quantidade de inscritos. Eu pedi a palavra, faz uns 15 minutos, o assunto que eu queria falar já foi abordado por outros. Então, eu vou até tentar encurtar um pouquinho, né? Várias pessoas já passaram por isso. Só vou situar rapidamente. Minha universidade é Federal do ABC, tem só 10 anos. Já nasceu com política de reserva de vagas, antes da lei, obviamente. Escola pública, pretos, pardos e índios, separado. Quando surgiu a lei, vou falar francamente, a lei nosso entendimento é que a lei nos atrapalhou. Primeiro ponto que ela nos atrapalhou foi a questão de unir pretos e pardos a índios. Ninguém comentou isso aqui, mas lá para a nossa região, ela criou um problema porque você praticamente não tem agora mais índios concorrendo. Então eu acho que essa cota deveria ser separada. Só que a cota indígena, na minha opinião, deveria ser separada. Não entendi porque que a lei colocou junto, entre outras coisas que eu criticaria, inclusive algumas que você citou aí. Nossa universidade, portanto, considero bastante inclusiva. Nós temos cota para PCD há 4 anos, agora o nosso entendimento é que novamente a lei vai nos atrapalhar. Temos já ações afirmativas para transexuais, não cota, mas ações internas há uns 4 ou 5 anos. E teremos agora no ano que vem pela primeira vez reserva para refugiados. Portanto, eu acredito que eu estou num ambiente assim, por hora, né, as direções da instituição com preocupação inclusiva forte. Pode mudar, claro. Você comentou que depende, obviamente, da direção que entrar, isso pode ter, mas existe lá uma cultura que não deve mudar. E aí, com base nesse histórico, eu colocaria a questão que eu queria te fazer, que muita gente abordou, mas não insistiu. Eu comentei ontem também a minha insegurança quanto à comissão. Entendo perfeitamente, ficou muito claro, acho que a fraude em qualquer tipo de cota nos incomoda muito. A fala do Adilson agora me lembra muitas outras falas que você matricula alguém muito contrariadamente, mas seja como etnia ou não, muitas vezes você está de mãos amarradas. Aquela pessoa te traz uma documentação e você não consegue fazer nada. Aí a gente fica lá torcendo para alguém denunciar. Às vezes tem a denúncia, às vezes não tem. A questão é, de novo, a percepção do fenótipo. Também entendo perfeitamente, concordo que a discriminação se dá pelo fenótipo, mas a minha questão que eu coloquei ontem, que eu coloco agora de novo para você, é a percepção do fenótipo, eu acho tremendamente subjetiva. Inclusive, pensando num processo nacional, eu arriscaria dizer que a percepção do fenótipo varia muito de norte, centro-oeste, sudeste e sul. Claro que nos casos exatamente aonde se tenha mais dúvida, evidentemente. Então, a questão é, a comissão como trabalha com a dúvida? Você meio que já respondeu. Claro, existe uma zona ali que é dúvida mesmo e que vai para recurso. Mas tem alguma coisa a mais que se possa fazer? Porque a resistência que eu tenho no momento para implantar uma comissão
é basicamente essa, principalmente essa. E tem a questão legal que o Wagner também já mencionou, que atrapalha a gente, mas operacionalmente a dificuldade é como decidir naquele gradiente que você colocou de dúvida, que eu acho que é grande e eu acho que varia de pessoa para pessoa e de local para local. Falando sobre a questão das vagas que migram, né? A questão não é como, a questão não é a ver a migração, a questão é como essa migração se dá. E aí eu volto mais uma vez. Gente, realmente nós estamos ainda muito dominados por essa questão de que a classe se sobrepõe a tudo. Né? Você acabou de me dizer isso. É que primeiro, né, classe social, depois negro, depois deficiência física e os outros depois. Né? Antigamente havia esse discurso. Depois que a gente fez a revolução, as questões das mulheres, as questões dos negros, as questões dos homossexuais, tudo se resolve depois da revolução. Então, não é. Né? Essa ideia, isso já foi, isso já era. Tá? A gente sabe, por exemplo, que violência contra as mulheres acontece em qualquer classe social. Isso não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém. Não é verdade? Que a violência contra negros e negras acontece em qualquer patamar da pirâmide. Então, isso não é. Então, quer dizer, e persistir nessa coisa, professor, realmente é algo estarrecedor. Eu continuo dizendo. Assim como a antropologia discute determinismo biológico, determinismo geográfico, eu estou dizendo que isso é determinismo de classe. E isso é ruim, isso é danoso, isso prejudica. O meu entendimento é que se você vai estabelecer alguns movimentos entre as vagas, que o critério não seja esse. Eu também não tenho fórmula, mas eu, sinceramente, né, como diz aquele poema que a Maria Bethânia gosta de declamar, não sei por onde vou, mas sei que não vou por aí. Né? Não é por aí. E sobre as comissões aí, então, eu venho aqui para o mais geral. Eu volto para as comissões que eu estou fundindo as duas questões. Bom, a Dilson externou a sua indignação. Só lembrar que no caso da UNB especificamente, teve aluno que foi desligado da universidade. Teve um rapaz nipo-brasileiro que disse, ele foi ingênuo, porque ele falou para o jornal, eu fiz só para zoar, e deu certo. A reitoria localizou, quer dizer, a administração da universidade localizou, esse aluno foi desligado da universidade. Ele teve que fazer um novo vestibular para entrar, né? Então, essas questões eu acho que é interessante, porque não quer dizer, o fato da pessoa ter conseguido fraudar não quer dizer que está tudo garantido. Nos concursos públicos, agora, recentemente, nós fizemos algo que eu acho que foi de uma extrema coragem. Gente branca, que já estava no estágio probatório, foi exonerada. Várias pessoas foram exoneradas. Ah, mas o cara já está... Não. Ele falou com a verdade. Foram exonerados. Isso criou uma tensão. Então, quer dizer, ainda, como o aluno tem direito a recurso, a gente também pode rever o processo. Né? Diante de algumas evidências, você pode rever o processo. Acho que, sabe, lá o Ministério Público, quando o Ministério Público me chamou, eu falei, vocês topam isso? O cara já é do quadro. Não, se for constatado que é fraude, os caras foram deferidos, estão recorrendo à justiça, estão indo a 1000 instâncias aí para poder. Professora, com relação à questão da entrevista, que a gente faz, o candidato chega, a gente procura não submeter a constrangimento. As pessoas falam que o cara se sente constrangido, eu não sei que constrangimento é esse. Sabe, da pessoa chegar e dizer com todo o seu orgulho, eu estou aqui presente. Só é constrangimento para quem está inseguro. Né? Só pode ser constrangimento para quem não sabe o que vai dizer. Então a gente senta, a pessoa pergunta, e aí como a pessoa, na ficha lá, ela se autodeclarou negra, a gente pergunta se a pessoa confirma a sua autodeclaração. Né? Quando a gente fica uma coisa estapafúrdia, a gente pergunta, então, mas, por exemplo, se você se apresenta lá, um pouco da sua experiência como pessoa, como uma mulher negra, da sua vivência, nem falo que você sofreu discriminação na vez, fale um pouco da sua experiência de vida, da sua vivência. A pessoa não se situa, cara, porque ela não tem o que dizer, na verdade, entendeu? Então, quer dizer, muitas vezes isso é terrível e é constrangedor para a gente fica com vergonha alheia, né? A gente fica com vergonha alheia de ver o que as pessoas se submetem, o que as pessoas se colocam. Cara, você não sabe falar da sua experiência como pessoa negra, você não sabe dizer o que você viveu, o que você viu.
A pessoa diz, na infância, eu quando era... Que não é na infância? Mas como na infância? A discriminação racial é uma coisa cotidiana. Você não precisa buscar algo no seu repertório da sua mais tenra idade. Você sabe disso aqui, no presente, agora, entendeu? Né? Mesmo que você não seja uma pessoa politizada, mas enfim, a gente sabe lidar, a gente lida muito com essas questões. Então, não é constranger, não é nada disso. Mas quando a gente vê que a situação é realmente uma situação estarrecedora, aí a gente tem que realmente... Mas presta atenção, o que você está fazendo? Tem gente, a questão ética, por exemplo. Tem gente que desafia a banca, tem gente que diz, olha, eu sou contra essa política. Mas o que você está fazendo aqui? Não, como existe a possibilidade, eu estou aqui. Mas vem cá, mas você não acha complicado o fato de você ser contrário à política e estar aqui, sentado diante de nós como candidato? Percebem? Não tem esse cuidado, muitas vezes não tem essa atenção, quer dizer, é uma coisa delicada. Se eu sou contrário a um tipo de conduta, como é que um tipo de adoção de uma política, como é que eu me submeto a ela? Não é? Então a gente tem essas várias questões. Mas a comissão é assim, a gente procura explicar quando a gente vê que a coisa... A gente não tem... inclusive é coisa meio teatral, quando você vê que a pessoa é loira, dos olhos azuis, e ela diz que é negra, você não pode ter risinho, nada disso, você tem que... O semblante é aquele assim. O semblante é esse. Não, porque você não cabe recurso, o cara vai dizer que foi ridicularizado, foi ironizado, aí prejudica tudo. Então você tem que manter cara de paisagem, fazer cara de paisagem. Não, a gente faz uma ou duas perguntas, porque na verdade o que a gente quer é o tete a tete, é olhar a pessoa, a gente precisa olhar a pessoa, é só isso. Na verdade. Hein? Gravamos? Você falou audiovisual, vocês gravam cada sessão. Tá, entendeu? E a gente está, inclusive, lá, tem um professor que é cineasta, um cineasta conhecido aqui no Rio, um cineasta, o nome dele é Pedro Jorge, um cineasta brasileiro, já teve alguns filmes premiados nos festivais de cinema. O professor Pedro Jorge se predispôs a dar técnicas de iluminação do ambiente, tudo, para evitar o erro, essa coisa. Né? Então, só encerrando, que realmente a gente precisa encerrar, em relação às comissões, veja, eu não conheço nenhuma política pública que tenha 100% de eficácia. Eu não conheço, mas é óbvio que a gente trabalha com um percentual mínimo de variação. É isso. Agora, professor, tem o seguinte, tem coisas que a gente sabe como elas são. Por exemplo, num país, sobretudo um país que é violento contra a população negra, né? Violento, não só simbolicamente, mas fisicamente, tem hora que você olha assim, bate o olho, aí a banca fica conversando. Essa pessoa, por exemplo, seria alvo de uma abordagem hostil da polícia, por exemplo? Então, a gente tem que pensar nessa... É aterrador, professor, mas a gente tem que pensar na hora... Quando a gente chega no limite, esse cara, ele passaria numa batida policial? Né? O cara... Essas coisas, esses constrangimentos que qualquer pessoa vive, de qualquer classe social vive quando entra num lugar, sabe? Entra num hotel 5 estrelas, o cara diz que não tem vaga, o cara que vai pro restaurante, o cara pergunta quem vai pagar a conta. Isso acontece com as pessoas, professor. Sabe? Pessoas negras que saem para o restaurante, elas têm condições, elas têm um padrão de vida, e o garçom, que em termos de classe está muito aquém, vai perguntar para o cara quem vai pagar a conta. É sério? Então, são essas coisas. Então, quando você avalia, que você bate o olho, você tem que ver se essa pessoa está sujeita a esse conjunto de ações, de práticas nefastas. Se a pessoa está sujeita a tudo isso, peraí, né? Eu tenho que ter um bom senso. Mas muitas vezes a gente fica, a dúvida existe. E a dúvida para incluir e a dúvida para excluir. Essa dúvida existe, mas ela não é... Eu não acredito que ela existe num percentual tão elevado que comprometa a política. É isso que eu quero dizer. E muitas vezes a gente pode cometer erros, a gente comete. Nós somos humanos, mas a gente está tentando superar isso. Tá? Eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. Não pude responder todas as questões, mas o pessoal da organização, a Nelma tem meus contatos, meu e-mail institucional da Universidade de Brasília. Tá? Quem quiser anotar é omorode@unb.br, tá? omorode@unb.br. A gente vai conversando, vamos, né, nas redes sociais, vamos vendo o que é possível ser feito, etc. e tal. Agradeço imensamente a oportunidade, o interesse de vocês, a paciência. Me desculpar mais uma vez pelo atraso, fugiu ao meu controle, eu realmente não quis chegar atrasado, mas enfim, em função das circunstâncias do dia de hoje. Tá bom? Agradeço muito e vamos continuar fazendo a coisa certa.
como eu diria. Obrigado.